Então nós vamos abrir a palavra nesse momento do Senhor, dando continuidade às nossas exposições matinais no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos ler do verso 12 até o versículo 20. Antes da leitura do texto, apenas registrar a presença dos nossos irmãos Silvana, Cláudio, Danilo, que já congregaram conosco. Eu puxei na memória aqui, tentando lembrar o ano, mas eu sou ruim de cravar o ano. Tem uns 6 anos, 7 já? 9? É por isso que eu acho que eu ainda tenho 30 e poucos anos de idade, né? A minha estimativa é sempre para menos. Então, a gente estava ainda lá na Ponta Verde, né? De lá nós já fomos para o hotel, já fomos para a casa da Jatiuca, até chegarmos aqui, com a graça do Senhor, o local próprio, né? Saímos do aluguel. Então, alegria ter os irmãos, rever os irmãos. Danilo saiu daqui pequenininho, está um homem feito já. Deus abençoe, uma alegria verdadeira ter os irmãos conosco aqui nesta manhã. Vamos lá, irmãos. João, capítulo 13, a partir do verso 12, diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis... Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Convido nosso irmão presbítero Jorge, nos eleve a Deus em oração, clamando, pedindo a Deus sua graça, misericórdia, que sejamos alcançados pela sua palavra nesta manhã, que a sua palavra traga edificação ao nosso coração. Vamos orar. Grande Deus, nós temos a tua presença neste momento, pedimos a iluminação do Espírito Santo sobre transmite-nos a tua palavra com poder, com inspiração, com clareza, fala aos nossos corações, usa o teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, numa pequena contextualização, para que a gente relembre, obviamente nós temos acompanhado aqui as exposições há mais de ano nesse Evangelho, mas só lembrando no momento, o momento em que nós nos encontramos, o contexto imediato no qual nós nos encontramos. O Senhor Jesus, ele praticamente se despede no capítulo 12 das multidões, é o início do fim, né, da sua caminhada aqui na terra, do seu ministério aqui na terra. A partir do capítulo 13, então, nós vamos encontrar momentos, episódios em que o Senhor Jesus vai estar muito mais próximo dos seus discípulos, dos seus seguidores, né? Ele vai ter um encontro com a multidão só depois lá, quando está diante de Pilatos, né? E no capítulo 13, então, os primeiros versículos que foram alvos da nossa reflexão no domingo passado, nós nos deparamos com o amor do Senhor Jesus, mais uma vez, sendo exercido, né? O amor do Senhor Jesus sendo mostrado de uma forma mais
mais intensa para todos nós. É o momento histórico conhecido de todos nós, onde o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos. E sobre o amor de Jesus, nós refletimos no domingo passado que esse amor ele é exercido até as últimas consequências. Esse amor ele é demonstrado através do ato de servir. E esse amor do Senhor Jesus, ele transforma o interior das pessoas, o nosso interior, transforma a nossa vida. O contexto aqui é o mesmo. Segue-se imediatamente ao ato de lavar os pés, o Senhor Jesus mostrando então todo o seu amor pelos seus discípulos. Nós não vamos retomar aquilo que nós refletimos no domingo passado, serve apenas para a nossa contextualização, para o nosso olhar imediato para esse texto. E aí olhamos mais uma vez aqui do verso 12 ao verso 20, o Senhor Jesus então, ele inicia a sua fala após lavar os pés dos seus discípulos, após mostrar o seu amor, ele então ensina aos seus discípulos, né? Ensina aquele ciclo de pessoas que estava mais próximas do Senhor Jesus. De modo que eu olho, irmãos, para esses versos que nós acabamos de ler, e eu vejo aqui o Senhor Jesus exercendo a sua liderança. Se eu olhava e olho para os 11 primeiros versículos desse capítulo 13, eu vejo o amor de Jesus sendo ali exalado, né? Sendo enfatizado, sendo percebido. Quando eu olho aqui do verso 12 ao verso 20, para esses 9 versos, eu enxergo então o Senhor Jesus liderando os seus discípulos. É o ato, veja, nós precisamos entender o contexto. O Senhor Jesus está num processo de despedida. É o início do fim, lembre-se dessa perspectiva. Então, nesse processo, ele está ensinando tudo aquilo que precisa ser ensinado, passando tudo aquilo que precisa ser passado para os seus discípulos. Afinal de contas, meus amados irmãos, esses seriam aqueles que dariam continuidade ao ministério do Senhor Jesus, à pregação do Evangelho. Nós sabemos dessa sucessão. O Senhor Jesus, ele é crucificado, ressurge dentre os mortos, ainda passa alguns dias aqui depois de ressurreto, mas é assunto aos céus. E ficam então os apóstolos. A nossa igreja é uma igreja apostólica. Nós temos as nossas bases fincadas, fundamentadas na doutrina dos apóstolos. Mas de quem os apóstolos beberam? De quem os apóstolos ouviram? Por quem os apóstolos foram ensinados? Pelo próprio Senhor Jesus, que ensina os apóstolos, os seus primeiros discípulos. Os apóstolos, então, eles também vão ser assassinados, martirizados, e passam, então, para os primeiros pais, não é? Aquela primeira leva chamada de pais justamente apostólicos, porque são os bispos, os pastores, aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos, e até chegar aos nossos dias. E a doutrina permanece a mesma. Os ensinamentos permanecem o mesmo. E o Senhor Jesus aqui não faz outra coisa senão ensinar os seus discípulos. O Senhor Jesus não faz aqui outra coisa senão mostrar como nós devemos fazer, como nós exercemos a liderança através desse ensinar, não é? Através dessa instrução. E eu queria então destacar alguns pontos que me chamam a atenção nesse texto. Veja, o Senhor Jesus, e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, diz o seguinte aí no verso 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Percebam, meus amados irmãos, que nos versos anteriores o texto diz: Jesus trocou, né, a roupa, pegou lá a toalha, fez todo o procedimento, o ritual comum da cultura do lavar os pés, um ritual que era executado geralmente
por aquela pessoa dentro do status quo daquela família, da sociedade que estava abaixo. Essa função de lavar os pés não era a função preponderante do líder, do mestre, daquele que estava na cabeça, né? No topo da pirâmide, vamos dizer assim, social, naquele contexto. E o Senhor Jesus então fez isso. Pedro, num dado momento, diz: não, meu pé o Senhor não vai lavar. Logo o Senhor, é como se Pedro estivesse dizendo: eu não sou digno, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne. Lembre-se de tudo aquilo que a gente já aprendeu no Evangelho de João. O Senhor é a água da vida, é o Cristo que fez o cego enxergar, que tem realizado milagres impressionantes, é aquele que fez com que Lázaro ressurgisse dos mortos. O Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor Jesus então diz a Pedro: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Exagerado como era, o que é que Pedro disse, irmãos? Então lava logo a cabeça, pé, mão, o corpo todo. Não compreendia ainda perfeitamente o ato, o gesto de Cristo. E aí, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, depois de realizar aquilo, pergunta: vocês agora compreendem o que eu fiz? Eu pergunto aos irmãos, a mesma pergunta que o Senhor Jesus fez. Os irmãos compreendem o que foi que o Senhor Jesus fez aqui? Nós entendemos o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele se coloca nesse momento como alguém que vai negar que é mestre, que vai negar a sua autoridade, em hipótese nenhuma. Veja a continuidade do texto. Eu sou mestre, não é? Ele diz isso de forma muito clara. Ele não nega, na realidade, aqui no verso 19, a gente vai ver o Senhor Jesus até aumentando o patamar. Para além de ser mestre, ele vai usar uma expressão que o próprio Deus usou no Antigo Testamento quando ele diz: eu sou. Lembra lá de Moisés? Ora, quando perguntarem, não é, quem foi que me enviou, o que é que eu vou dizer? Eu sou. No contexto do Velho Testamento é o tetragrama, né? É o nome de Deus impronunciável, que nós não temos a pronúncia se perdeu ao longo dos anos. Na realidade, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui e afirmando aqui é que Ele é Deus. Então, para além de ser um mestre no contexto de alguém que conhecia, de um rabi, não é? De alguém que era um estudioso do Antigo Testamento, para além de alguém que tinha autoridade quando falava. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber essa diferença. Há uma diferença muito grande em você ser mestre, em você ter um conhecimento profundo da palavra de Deus, em você ser uma pessoa destacada, como, por exemplo, os apóstolos foram naquele momento, do que você ser o próprio Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo é: eu sou Deus, então eu não nego. Vocês dizem que eu sou mestre, de fato eu sou mestre. Mas vocês compreendem o que foi que eu fiz? Irmãos, nesta manhã a pergunta é a mesma. Os irmãos compreendem o que o Senhor Jesus fez? Na realidade, o Senhor Jesus está nos ensinando sobre ética cristã, sobre comportamento, sobre liderança cristã, sobre a forma como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Você pode dizer, então, pastor, se nós estivermos falando aqui ou pensando sobre liderança, isso se aplica então aos pastores, aos presbíteros? Não, isso se aplica, por exemplo, dentro da nossa casa. Isso se aplica nas nossas relações de trabalho. Isso se aplica em todo o contexto da nossa vida. E o que é que nós aprendemos então com o Senhor Jesus? Nós aprendemos que a sua liderança é exercida pelo exemplo. Essa palavra, eu não sei se vocês perceberam isso, ela como que salta diante dos nossos olhos. Veja, vós me chamais o mestre e o Senhor,
vocês dizem bem, vocês estão corretos, porque eu sou mestre e sou senhor. Mestre, o contexto de ensino, o contexto de quem tem autoridade para ensinar. Senhor, o contexto daquele que de fato é o dono, aquele que de fato está acima de todos nós. Dizeis bem, eu sou de fato o Senhor, eu sou de fato o mestre. Mas veja o que ele diz aqui no verso 15. Eu vou ler o 14 e o 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o quê? Eu vos dei o quê, irmãos? O exemplo. A liderança do Senhor Jesus é exercida pelo exemplo. Irmãos, nós estamos diante de um ponto que é fundamental nas nossas relações, mas um ponto que é extremamente delicado. Eu digo isso porque a nossa tendência, e nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, é que geralmente nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, eu estou falando de vida cristã, eu estou falando de cotidiano, não estou falando do domingo que eu estou na igreja, seja de manhã, seja à noite, eu não estou falando das atividades específicas da igreja, eu estou falando da vida cristã que é vivida no dia a dia. E a nossa tendência do dia a dia é repetir, infelizmente, como fruto de uma natureza caída, aquela ideia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem tem filho adolescente para cima, na realidade a coisa já está avançando mais nesse sentido, às vezes até já pré-adolescente, criança, já deve ter ouvido dos seus filhos. Eu já ouvi algumas vezes, quando nós damos uma diretriz, quando nós damos uma ordem, faz isso, uma orientação, um conselho, o filho diz assim: e o senhor? Eu geralmente digo: olha, procura se espelhar naquilo que é bom. Não queira repetir o que não presta, porque realmente vai ter muita coisa que não presta na minha vida, como tem muita coisa que não presta na vida de todos nós. Liderar não é a função, vamos dizer assim, das mais fáceis. Apesar de que nós sofremos, dessa síndrome de que todo mundo quer ser cacique. Já percebeu? Parece que ninguém quer ser índio. Tem determinadas tribos que parece que tem mais cacique do que índio, né? Obviamente que quando nós falamos da liderança cristã, quando nós falamos do pastorado, quando nós falamos de se tornar um ministro da palavra, dos sacramentos, a palavra de Deus diz que é uma obra excelente, a palavra de Deus diz que é algo maravilhoso, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que liderar também é bênção na nossa vida, mas nós precisamos entender que na vida cristã deve existir um compasso entre o que eu falo, entre o que eu creio, entre o que eu acredito e o que eu falo. E é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. A liderança pelo exemplo é exercida com humildade. Veja, ele é o mestre? É. Ele é o Senhor? É. Mas ele teve a humildade de lavar os pés dos seus discípulos. Semana eu fui para uma audiência eu não sei nem como é que chama, não é nem posse e guarda, é de adoção definitiva. Não sei se o termo técnico é esse. E com todo respeito aos irmãos que labutam aí no serviço público, não é? Obviamente que a gente não generaliza em hipótese nenhuma, mas como me incomoda às vezes essas experiências que a gente tem, né? Naquele momento a gente está ali, uma família, eu servindo como testemunha, e peças importantes, né? Seja um juiz, um membro do Ministério Público, no caso aqui específico foi um defensor público, né?
que passa pela família, passa pela criança, visualiza aquele contexto, não dá um bom dia, ou não dá uma boa tarde, ou não demonstra nenhuma gentileza, não é? E aí, na mesma hora, vem as reflexões, meu Deus do céu, um momento histórico, um momento de apreensão, um momento, vamos dizer assim, onde aquela família está na expectativa, onde a criança estava numa expectativa que depois que a juíza deferiu lá, deu o ok, né, veio, se abraçou comigo, finalmente, fulano de tal, e disse o sobrenome, né, do pai e da mãe, fulano de tal, o sobrenome do pai e da mãe. Mas a insensibilidade de algumas figuras, eu não sei se é porque a coisa é automática, porque todo dia faz aquilo, porque eu não sei, mas assim, como existem pessoas que não têm essa empatia, que não têm essa humildade de agir de forma civilizada. Nós não pedimos nada para além disso. E o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos e a todos nós é, olha, eu sou o Senhor. Na realidade, nós poderíamos parar no eu sou. Não tem expressão mais forte, não tem expressão mais contundente do que essa. O próprio Deus, que no ato de humilhação já se fez carne, já habitou entre nós. Filipenses, nós lemos o texto, citamos o texto no domingo passado, mostra o Senhor Jesus esvaziando-se, agindo com humildade. E a sua liderança pelo exemplo passa pela sua humildade. Ele lava os pés de seus discípulos. Ele não nega que é mestre, ele não nega que é o Senhor, mas ele age com humildade. E nós precisamos ter Cristo como grande exemplo da nossa vida. Vocês compreendem o que eu fiz? A pergunta reverbera até o dia de hoje, até o momento presente. Vocês compreendem o que Cristo fez? Cristo está nos ensinando a humildade. Cristo está nos ensinando essa liderança pelo serviço, essa liderança pelo exemplo, melhor dizendo, que passa pela humildade e que passa pelo servir ao próximo. Eu não sou aquele rei que quer ser servido. A diferença do Senhor Jesus, dentre outras, para os outros reis que existem na terra. Quando você pensa em rei, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Alguém que está no trono. Alguém que está no patamar acima. Eu lembro de ter visto um documentário antigo sobre aquele momento ali da Segunda Guerra Mundial. Foi um documentário ou foi eu não lembro agora se foi uma sátira, alguma coisa assim, e que relatava um encontro que Hitler ia ter com Stalin. 2 ditadores, não é? 2 homens sanguinários, e que nesse encontro cada um queria sentar, vamos dizer assim, num lugar mais alto, no patamar mais alto que o outro. E aí Hitler pedia uma cadeira mais alta, bota aqui um tablado, não é? Porque até nesses encontros diplomáticos tem toda uma simbologia ali envolvida. O aperto de mão tem que ser firme. Se eu puder estar mais alto, o outro vai se sentir, não é, encolhido. E eu vou meio que impor, olha, eu sou o mais forte nessa conversa. Eu estou num patamar mais alto nessa conversa. Na minha cabeça, quando eu penso em rei, eu penso em alguém que está no trono. Eu penso em alguém que tem vários serviçais. Se pensarmos em determinadas culturas e situações, nós vamos ter o rei, aquela pessoa que é carregada na liteira, né? Vai lá no maior conforto, os serviçais carregando aquela pessoa no ombro, né? Existem, inclusive, algumas realidades que são até nojentas mesmo, né, de se pensar.
Dizem, por exemplo, que o imperador brasileiro, acho que Dom Pedro, não sei se Dom Pedro I ou Dom Pedro II, a Ariane vai saber melhor, depois os irmãos perguntam se foi o primeiro ou o segundo, ele tinha o serviçal que quando ele ia fazer o cocô, o cara é quem limpava absolutamente tudo. Eu vou parar por aqui para não entrar em detalhes. Eu penso no rei, quando pensamos no conceito meramente humano de rei, nós pensamos em alguém que está no patamar acima e quer ser servido. Interessante que esse patamar ele continua sendo difundido. Essa ideia continua sendo difundida dentro da sociedade. Principalmente na sociedade de consumo ou do direito na qual nós estamos inseridos. Nós somos reizinhos, não é? Ou tentamos ser reizinhos. Aí eu olho para o Rei dos Reis, eu olho para o Senhor dos Senhores, eu olho para aquele que disse eu sou, e eu vejo alguém se humilhando, se entregando, amando não da boca para fora, liderando não como quem manda, mas como quem dá o exemplo, através da humildade, através do serviço. Porque quem não serve para servir, não serve para nada. Os irmãos compreendem? A pergunta é a mesma. Vocês compreendem o que foi que eu fiz? Eu estou dizendo para vocês, e Cristo continua dizendo para nós, que nós precisamos ser exemplo. A liderança que nós exercemos é pelo exemplo. A vida cristã que nós vivemos não pode ser da boca para fora. E é interessante essa questão do servir, da humildade e dessa briga de querer ser o maior, de querer ter a proeminência, porque o Senhor Jesus não havia nem morrido. Em alguns momentos, circunstâncias, os próprios apóstolos já estavam discutindo, olha, quem é o maior? Quando o Senhor Jesus morrer, quem vai ser o maior? E aí, mestre? Quem é o maior? Aí você pega lá, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aí você pega Mateus 18, versículo 4. Aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. 2 versículos que reforçam a tese da humilhação, que reforçam a tese do servir, da humildade e do serviço. O que é que nós aprendemos, meus amados irmãos, nesta manhã, nesse primeiro ponto aqui observado com Cristo, que a vida cristã deve ser vivida na perspectiva da humildade, na perspectiva do serviço. Mas essa vida cristã, ela não pode ser teórica. Um outro ponto que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, e obviamente que as duas coisas estão interligadas, ele não disse assim, olha, a partir de agora estabeleço a teologia da liderança e da vida cristã. Todo mundo tem que lavar os pés dos outros. Trocando em miúdos, nós precisamos servir uns aos outros. E permaneceu sentado no trono, como um grande defensor da ortodoxia, mas sem levar em consideração a ortopraxia, porque esse é o grande ponto. A liderança do Senhor Jesus, ela é exercida através do exemplo, mas ela é demonstrada na prática. Não é teoria, é vida. Não é discurso, é prática. Eu conheço teólogos excepcionais. Pessoas que conhecem profundamente o texto bíblico, grandes teólogos, grandes compêndios, seja filosóficos, sejam compêndios teológicos, mas que, infelizmente, precisam fazer uma cirurgia abdominal para tirar o rei da barriga. Porque, na prática, não exercem a humildade, na prática, não exercem o serviço. Querem ser servidos.
agem com arrogância, subestimando o outro, subestimando aquele que o escuta, aquele que interage. Veja, a relação do Senhor Jesus com aquelas pessoas, eu pergunto, o Senhor Jesus estava acima de todos esses? Mas ele não usurpou essa qualidade. Antes, ele se esvazia. Ele é mestre, ele é Senhor, mas ele se esvazia desta realidade. Porque ele ama e a sua relação é prática. Ele está interessado não em humilhar aquelas pessoas. Ele está interessado em resgatar aquelas pessoas. Ele não está interessado em fazer com que aquelas pessoas se sintam a pior pessoa do mundo, mas ele com certeza está interessado em que aquelas pessoas compreendam o verdadeiro amor. Eu tive uma experiência, eu não vou dizer o nome, até porque é bastante conhecido. Logo que eu saí do seminário, eu formei no final de 2000. 2002, eu fui para uma reunião do Supremo Conselho de nossa igreja. E no seminário, obviamente, nós temos aqueles teólogos, aqueles pastores, não é, que nós admiramos, escritores, palestrantes, e estava tendo um assunto muito polêmico na reunião. Eu hoje até, depois de 20 anos, compreendo até todo o contexto, né, e tento compreender pelo viés do lado positivo a situação, mas estava tendo um assunto muito polêmico, eu muito novo no ministério, sem compreender muito bem aquilo. A discussão acabou e tal, ou estava rolando, não lembro mais. E esse pastor que eu tinha, ainda tenho como referência, estava passando perto de mim, eu o abordei e disse: olha, o que é que o senhor acha disso? Como quem diz assim, me ajude aí nesse tema polêmico, porque ele era uma referência para mim. Eu queria ouvir a palavra de alguém mais experiente, alguém que era uma referência. Ele me deu uma cortada violenta, eu já fiquei meio tonto, né? E se não bastasse, vinha outro, inclusive, grande teólogo também, escritor, palestrante e tal, e ele simplesmente se virou para outra pessoa e começou a conversar em inglês, na minha frente. Eu murchei, me sentei, me recolhi a minha insignificância, não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Estranho, né? Eu estava presente, eram 3 pastores. Acredito que ele supôs que eu não saberia falar e queria falar alguma coisa que eu não entendesse. Eu me senti muito mal, mas muito mal com aquele negócio. Sabe por quê? Não é porque eu fui humilhado, eu não estou aqui querendo ser orgulhoso nesse sentido, não é falsa modéstia, não. Eu me senti muito mal porque o mito se desfez. O mito caiu na minha frente. Mas eu louvo a Deus por essas coisas que acontecem na vida da gente, porque daquele dia em diante, doravante, eu no meu coração estabeleci um princípio básico. Não tenha o ser humano como mito nenhum. Nenhum de nós presta. Nenhum de nós é bom o suficiente para se tornar o grande mito da nossa vida. É o grande teólogo, o grande pastor, os grandes teólogos, os grandes pastores. E essa pessoa é um homem, é um servo de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas no calor daquela discussão, ele agiu com toda a soberba e orgulho que ele poderia agir. Naquele momento ele estava muito distante daquilo que Cristo nos ensinou. E esse é o ponto. A ortodoxia dele, perfeita. A teologia dele, eu sigo. O que ele escreve, eu sigo. Porque eu entendo que aquilo que ele escreve está de acordo com a palavra de Deus. Mas e a prática? Péssima. Pior, impossível. Os irmãos percebem que a vida cristã, ela precisa sair da teoria
e repousar na prática. Meus amados irmãos, amar não é um verbo para ser conjugado apenas. É um verbo para ser vivido a cada dia, a cada instante. Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês compreendem o que o Senhor Jesus fez? Sabe o que foi que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus nos ensina e está ensinando estas verdades que nós precisamos aprender. Nós precisamos baixar a bola. Nós precisamos entender que nós somos pó em cinza. Nós precisamos entender, pelo fato de sermos cristãos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós apenas fomos um dia atingidos pela graça de Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso, mas não foi pelo nosso merecimento. Nós lutamos constantemente contra o pecado, nós lutamos diuturnamente para fazer a vontade de Deus, mas infelizmente nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos desobedecer, de modo que nós não podemos nos tornar pessoas legalistas, nem libertinos, nem um extremo, nem outro extremo. Às vezes a arrogância nos torna legalistas. E eu vejo algumas pessoas hoje numa ênfase impressionante à lei. Obviamente que a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é boa, a lei de Deus deve estar diante dos nossos olhos, mas como um servo de Deus, como um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu nunca posso me esquecer das antigas doutrinas da graça. A salvação é pela graça. Nós não temos méritos. Baixa a bola. Se humilha. Nós dependemos de Cristo. Talvez esse seja um dos grandes problemas da história da humanidade, não é só dos nossos dias, nos nossos dias também. A relutância de muitas pessoas em compreender aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, porque são pessoas orgulhosas, ensimesmadas, cheias de si, acham que têm razão para tudo. Eu sou mestre, eu sou Senhor, vocês dizem corretamente, mas se eu sendo mestre, se eu sendo Senhor, fiz isso, vocês precisam fazer também. Nós temos feito? Essa tem sido uma realidade na nossa vida. O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus exerceu a sua liderança. A sua liderança é demonstrada na prática. A sua vida cristã é demonstrada na prática. Não há um hiato entre o que ele fala e o que ele faz. Não há uma diferença entre a sua ortodoxia e a sua ortopraxia. As duas coisas se unem. É como se fossem uma só. E eu finalizo já me encaminhando de fato para o término dessa palavra. A liderança, a vida cristã, nos ensinada por Cristo, meus amados irmãos, ela está em conformidade com as Escrituras Sagradas. Eu digo isso, sabe por quê? Porque aqui no finalzinho desse bloco de versículos, o Senhor Jesus vai fazer menção àquele que seria o traidor. Na vida cristã, nós vamos ter as pessoas que seguem, nós vamos ter as pessoas honestas, espiritualmente falando, nós vamos ter as pessoas que de fato vão reconhecer que estão erradas. Lembre-se das nossas exposições em Ageu, me veio à mente agora. Lembre-se quando a palavra de Deus vai ao povo, não é? Por intermédio de Ageu, Josué, não é? Zorobabel, depois da primeira palavra, o que é que o texto diz? Que eles acataram a palavra de Deus. Quando Paulo estava pregando lá em Atenas, lembram? Muitos disseram sobre isso, nós vamos ouvir noutra oportunidade. Outros disseram ou escarneceram a respeito do que ele estava falando sobre ressurreição, mas o texto diz que alguns seguiram. O Areopagita, inclusive.
Então, quando nós falamos, quando nós pregamos, nós sempre haveremos de ter esta realidade. Nós vamos ter aqueles que entendem, aqueles que acreditam, aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, aqueles que se tornam um alvo, não é? Ou alvos da graça de Deus, em que se inicia neles o processo da salvação, a ordem da salvação, em cada uma das suas partes, em cada um dos seus momentos. Mas nós vamos ter também aqueles que, como Judas, não ouvirão a voz do Mestre, não estarão contados entre, ou não serão contados entre os eleitos de Deus. Tudo isso acontece, diz o Senhor Jesus, para que a palavra se cumpra, para que vocês saibam que eu sou Deus. Eu acredito que nós vivemos no final dos tempos. Nós temos vários sinais na palavra de Deus a respeito dos últimos dias. Talvez nós estejamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Isso eu não posso afirmar categoricamente. Mas alguns sinais dão conta disso. Apontam para isso. O amor de muitos esfriará. Por mais que a gente se angustie com isso. Por mais que a gente perceba que o fervor de outras épocas não é encontrado mais no seio da igreja. Assim vai acontecer para que a palavra de Deus se cumpra. Existem sinais. Muitos não suportarão a sã doutrina. A apostasia vai se tornar uma realidade. Irmãos, nós temos hoje, dentro de reuniões, de grupos que se autodenominam igrejas cristãs, apostasia escancarada. Escancarada. Falsos pastores, falsos mestres, que ensinam qualquer coisa menos a doutrina dos apóstolos, menos o evangelho do Senhor Jesus. Isso angustia o nosso coração. Isso nos entristece. Nos coloca em guarda para defendermos a verdadeira fé. Mas saibamos de uma coisa, tudo isso vai acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Porque a vida cristã, ela está de acordo, em conformidade, tomando a forma, não é? Cada gesto, em conformidade com a palavra de Deus. E se nós queremos exercer a nossa vida cristã na sua plenitude, nós precisamos também nos conformar com a palavra do Senhor nosso Deus, que nos ensina, que nos admoesta, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, palavra perfeita, agradável, mais desejável do que o ouro, não é? Mais puro que possa existir. O Senhor Jesus faz menção à palavra de Deus, não é por acaso, porque tudo que o Senhor Jesus fez e continua fazendo não é por acaso. Existem razões. Vocês entendem o que eu fiz, disse o Senhor Jesus? Que nós possamos nessa manhã compreender, absorver e colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Que Deus nos abençoe. Amém.